ok? Tá. Agora deixa eu vir aqui então, ó. Então, começando a nossa aula, vamos lá falando. Agora, essa primeira aula vai ser sobre escala numérica, ok? Essa aula ainda é do percurso 7, como eu falei com vocês, o percurso 7 tem muita coisa. E essa escala numérica eu achei melhor trabalhar ela separado, porque ela é um pouquinho complicada, porque vai envolver cálculo de matemática, multiplicar, somar, e por esse motivo eu quis fazer uma aula separada dela, tá bom? Mas eu acredito que hoje consiga dar tanto essa aula de escala numérica quanto o percurso 8, que o percurso 8 ele é bem pequenininho. O percurso 8 só fala de curvas de nível, que é bem fácil, bem tranquilo. Professor. Só para situar vocês, essa aula é do percurso 7 e ela está na página 60 até a página 62, tá bom? Essas são as páginas desse exercício que você vai encontrar dessa explicação. E o objetivo principal é conhecer a escala numérica, tá bom? Quem me chamou? Fala aí. Miguel, ele tá atrapalhando a aula, ele não para de spamar o botão de falar. Isso é chato, fica atrapalhando, fica indo na frente. Tá, então assim, Miguel, Ô, por caramba, eu favor. não tô fazendo bosta nenhuma, eu tô parado. Tá, olha Aham, só, gente, parou a briga. Miguel, para de fazer isso, por favor, que tá atrapalhando os outros. tá Se levantando a você mão. quiser Não, falar não, alguma eu não tô coisa, fazendo nada, não tô fazendo nada. tá, Miguel, se você quiser falar alguma coisa, você pode ligar o microfone e me interromper, tá bom? Porque agora, como eu não consigo ver, então você levantar a mãozinha, eu não vou estar conseguindo ver que você levantou a mão, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Bom, como eu falei com vocês, todo o mapa ele vai possuir essa escala numérica. Lembra na nossa aula de mapa dos elementos? E eu falei vários elementos do mapa, que tinha título, fonte, escala, que tem a legenda, tem a rosa dos ventos, que é a localização. Ou seja, todo mapa apresenta a escala como elemento fundamental. Então, todo o mapa que não tiver escala, ele é um mapa incompleto. Porque para o mapa estar completo, ele precisa ter esse elemento escala. Mas o que é escala? Escala é uma relação de proporção da distância real para o que você está desenhando. Imagina só, você quer desenhar um mapa do Rio de Janeiro. Como que você vai ter uma folha do tamanho do Rio de Janeiro? Quando você vai desenhar, às vezes não fica na escala. Vou deixar você falar. E às vezes não vai conseguir fazer na escala. Então, a escala serve para isso, para você desenhar alguma coisa, algum mapa, por exemplo, a planta da sua casa, e você permanecer na proporção correta. Um exemplo, olha só. Digamos que você queira desenhar um cômodo de 4 metros por 3. Um cômodo da sua casa, seu quarto, sua sala, não importa. Mas como que você vai desenhar isso? Um jeito mais fácil de desenhar é você botar para cada centímetro aqui, ó. Para cada centímetro 1 metro. Ou seja, então em uma sala de 4 metros por 3, eu vou ter um desenho de um lado com 4 centímetros e o outro lado com 3. Ou seja, vai indicar que esse desenho ele é proporcionalmente correto. Ele está na escala. Quem pediu para falar aí? Foi eu. Pode falar. Olha só. Esqueci aquela que eu ia falar agora. Oi? Eu esqueci aquela que eu ia falar agora. Então depois que você lembrar, então você fala, tá bom? É porque quando você já você pode falar, mas deixa eu terminar de copiar, senão eu acabo eu esquecendo o que ia falar, tá bom? Então, todo mundo entendeu o que é escala? Escala é essa relação de proporção do objeto real para o objeto desenhado. Quando eu não consigo desenhar um mapa, mas um mapa do Brasil, uma folha do tamanho do Brasil para desenhar o mapa dele corretamente. Não ia ter como. Então, essa proporção, essa escala, ela vai ser a quantidade de vezes que eu diminuir para poder estar desenhando aquele objeto. E através da escala eu vou conseguir fazer várias coisas. Descobrir a distância de um lugar pelo outro, só olhando o mapa, descobrir
aquele lugar vai apresentar uma grande variedade de detalhes ou não. Vamos ver, vamos vendo. Bom, como eu falei com vocês, a escala ela vai estar sempre no mapa. Estão vendo esse númerozinho aqui? Esse númerozinho aqui é a escala, ou seja, está me indicando que a cada 1 centímetro desse mapa aqui equivale a 50 milhões de centímetros no mundo real. Você fala, nossa, como é que eu vou calcular 50 milhões de centímetros? Vai ser fácil, vai ver só. Ou seja, todo mapa ele vai estar apresentando essa escala para que a gente possa ter dimensão do tamanho real que está apresentando. Comece a reparar nos mapas do nosso livro o tamanho das escalas. E as escalas elas não são fixas. Por exemplo, esse aqui tem esse valor, mas outros mapas vão ter outros valores, porque vai depender. Por exemplo, uma escala muito grande, eu vou perder a minha riqueza de detalhes. Por exemplo, essa escala aqui é muito grande, 50 milhões de centímetros é muito grande. Eu não consigo ver, por exemplo, uma cidade, ver alguns rios, ver algumas florestas. Eu não consigo, eu perco a qualidade. Agora, se eu aproximar, se eu diminuir a escala, eu vou conseguir observar melhor ruas, eu vou conseguir observar casas, eu vou conseguir observar uma praça, eu vou ter uma riqueza de detalhe muito maior, tá bom? Mas como que eu faço? Lembra que eu falei com vocês que essa escala é muito grande? 50 milhões é muito, muito grande. Eu vou ter o chamado conversor de medidas. Essa tabelinha aqui, ó. Não se preocupe em gravar ela. Essa eu falo em todos os nomes, porque não é o caso. Os mais importantes pra gente, centímetros, metros e quilômetros. Vão ser aqueles que a gente mais vai usar. Todos eles são importantes para matemática, para outras matérias. Agora, mas para a gente, geografia, os mais importantes são centímetros, metros e quilômetros, porque vai ser nessas medidas que a gente vai calcular a distância dos mapas, ok? Bom, digamos, olha lá, eu tenho 2 casos aqui, 2 exemplos com vocês. O primeiro caso é de centímetros para metros. Como eu converto um mapa de centímetros para metros? Ou até mesmo você quer calcular, minha altura é de 1,75 metros. Mas como eu faço isso para centímetros? Ou o contrário, eu estou medindo 175 centímetros. Não, minha altura é de 1,75 m. Ou seja, a gente vai converter essa altura de centímetros para metros. O primeiro caso, como eu falei com vocês, eu tenho 1 centímetro naquele mapa é igual a 50 milhões de centímetros. E o interessante dessa tabelinha aqui é que quando eu ando para a esquerda, eu vou cortar os zeros. Quando eu ando para a direita, eu vou incluir os zeros. Bom, como eu quero calcular de centímetros para metros, eu vou cortar os zeros. Mas quantos zeros eu vou cortar? De centímetros para metros, eu vou andar quantas casas? 1, 2. De centímetro para decímetro e de decímetro Vai para cortar 2 metro. zeros. Isso, eu vou cortar 2 zeros, ficando 500 metros. Ou seja, 500 mil metros. Ou seja, então começa a reparar que aquele mapa, se eu fosse calcular centímetros, seria 50 milhões de centímetros. Agora, quando eu calculo em metros, é apenas 500 mil metros. Olha como está diminuindo, facilitando para a gente fazer conta. Professor, Quem me chamou aí? Eu, Matheus Latini. As medidas mais importantes são centímetros, metros e quilômetros? E não são as mais importantes, são as mais utilizadas na geografia, tá bom? Para química, física, matemática, na mãozinha, tá você aparecendo aqui pra mim, tá ficando bem no meio, para de apertar aí na mãozinha. Mas é você, nem sou eu. Oxi. Eu não Olha tô só. fazendo nada. Pelo amor de Deus. Gente, calma. Olha só.
Para a geografia, esses são os 3 mais utilizados. Essas outras aqui são importantes para outras matérias, como eu falei, física, química é tudo, mas física e matemática são muito importantes. Vocês vão utilizar todas elas. Agora, para a geografia, a gente vai só utilizar quilômetros, metros e centímetros, ok? Entendeu como eu faço a conversão de centímetros para metro? De centímetros para metros eu vou cortar 2 zeros, tá bom? Agora no segundo exemplo, como que eu calculo? Eu faço essa conversão, os mesmos 50 milhões de centímetros para quilômetros. Eu vou cortar quantos zeros? Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou estar cortando 5 zeros. Ou seja, a minha escala passa de 50 milhões de centímetros para 500 quilômetros. Se eu falar que o meu mapa, a minha escala é de 1 centímetro para 500 quilômetros, está correto. E se eu falar que minha escala é de 1 centímetro para 50 milhões de centímetros, também é a mesma coisa. Eles são iguais. Tá tranquilo? É a mesma medida, só que de forma diferente representada. Tá bom, gente? Alguma dúvida nessa questão aqui? Nenhuma? Como eu falei, no fazendo exercício vai ser mais prático, vocês vão entender melhor que essa parte de cortar os zeros. Em cada casa a gente vai andar. E não que eu falei, não se preocupe em gravar isso aqui, todos esses nomes, porque a gente não vai utilizar agora. Só grave o quê? De centímetros para metros, eu vou cortar 2 zeros. De centímetros para quilômetro, eu vou cortar 5 zeros. Eu não estou apertando nada, professor. Miguel está mentindo. Eu não estou fazendo nada. Eu estou parado fazendo... Gente, a briga de vocês está sendo gravada. Mas é sério, Paulo que tá com a mão fazendo nada. Eu levantada. tô anotando as coisas que eu tô achando importante de dever e ele tá mentindo só pra me ferrar. Eu não estou fazendo nada. É Tá, Paulo ó. que tá com aquele botãozinho lá da mão levantada. Pra mim tá parecendo que é o Matheus. Gente, parou a briga aí. Os dois, ok? Entendeu? Então, de centímetros para quilômetros, eu vou cortar 5 zeros. Tá bom? Bom, e para que eu vou utilizar mais precisamente a escala numérica? Eu vou estar utilizando para que eu possa medir a distância de um lugar para o outro. Por exemplo, como eu calculo uma distância entre o Manaus, por exemplo, e Rio de Janeiro? Bom, agora eu já corrigi. Ó, tá certinho agora. Ó, eu convertendo esse número aqui meu de centímetros para quilômetro vai dar 366 quilômetros. Ou seja, a minha escala desse mapa convertido é de 1 centímetro para 366 quilômetros. Significa o quê? Que a cada centímetros que eu andar aqui no mapa vai equivaler a 366 quilômetros no mundo real. Então, digamos que eu queira calcular a distância de Manaus a Rio de Janeiro. Ó, eu vou pegar no meu mapa com a minha reguinha e medir que a distância de Manaus até Rio de Janeiro equivale a 12 centímetros. Tá tranquilo? Eu peguei o meu mapa no meu livro, peguei minha régua, coloquei em cima e medi que de Manaus até Rio de Janeiro a distância em centímetros é 12. E eu sei que cada centímetro é equivalente a 366 quilômetros. Então agora é só fazer a conta. Eu pegar 12 centímetros e multiplicar por 366 quilômetros, que vai dar 4.392 quilômetros aproximadamente, tá bom, gente? Como a gente está fazendo com a régua, não é certinho, não é correto, mas aproximadamente é 4.392 quilômetros. Então a resposta final é: a distância de Manaus até Rio de Janeiro, aí é que está errado, é de 4.392 quilômetros. Alguma dúvida? Ô, professor, a gente consegue achar os 12 centímetros sem a régua?
A gente Não, consegue é achar os 12 difícil. centímetros Não. sem a régua? Não, você tem que medir com alguma coisa. Com alguma. Ah, Você tá. precisa medir, entendeu? Sim. Obrigada. Tá bom? Ô, Alguma Matheus, dúvida? me tirando a chamada toda hora, Matheus. Qual é? Alguma dúvida, gente? Nada! Olha só, eu vou tirar os dois da chamada. Eu não estou fazendo nada, professor. Ele tá me perseguindo. Não estou fazendo nada. Nada. Tá bom, então. Alguma dúvida, gente? Não? Professor, Oi. Mentiroso esse tal de Matheus. Olha só. medir a distância. Olha, Gente, vocês querem parar de criancice, pelo amor de Deus? eu consigo ver o histórico de ação, o Matheus não tá fazendo nada. Tá, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo, eu estou notando o nome dos dois aqui agora. Eu vou ver o histórico de ação na chamada. Se o Matheus estiver realmente fazendo isso, eu vou tirar ponto dele. Se não, eu vou tirar ponto de quem está reclamando. Ok? Mas Eu a vou minha ver internet quem é tá que tá. boa. Eu vou Se minha ver internet quem é tá que tá caindo fazendo. e tá aparecendo com o nome de Matheus. Ou a minha internet também pode estar caindo e está caindo na tela de Matheus quando ela cai. Tá, Eu tô falando que é Matheus porque completamente eu tenho praticamente toda certeza que eu acho que é Matheus. tá bom então. Olha só. Parou de reclamar agora, tá bom? Miguel, Parou. Miguel. Vamos lá. Olha só, alguém me perguntou alguma coisa. Responde de novo pra mim. Pergunta. Tio, eu não tô entendendo. Não tá entendendo qual parte você? Da parte de calcular. Oi? Da parte de calcular. A parte de calcular, ó, vamos lá. Vou de novo aqui para tentar explicar a vocês. Eu tô dizendo que cada centímetro desse mapa equivale a 366 quilômetros, ok? Ou seja, então significa o quê? Que se cada centímetro equivale a 366 quilômetros, e eu vi que no meu mapa, eu peguei minha régua, peguei o meu mapa e medi que de Manaus até o Rio de Janeiro é igual a 12 centímetros. Talvez você pegue um outro mapa, um mapa maior ou um mapa menor, a distância vai ser diferente. Então você vai ter que ver na prática o seu mapa e a sua escala. Porque o seu mapa, esse mapa que eu peguei na internet, se você pegar um mapa no seu livro, provavelmente a escala e o tamanho aqui vai ser diferente. Ok? Professor, minha mãe quer falar com você. Pode falar. Pra ela. Alô? Bom dia, professor. Bom dia. Aqui é a mãe do Matheus. A gente teve uma reunião de pais e a Luana pediu para que a gente observasse o comportamento dos nossos filhos durante a aula. E eu não deixo o Matheus sozinho. Eu estou sempre observando. Ele não está fazendo nada com ninguém. Não, tá. Eu consigo ver por esse novo aplicativo, eu consigo ver o histórico, o que cada um faz, o que cada um pergunta. Então eu consigo olhar. Então, se eu realmente ver que o Matheus não fez nada, eu vou estar chamando a atenção de quem está acusando, tá bom? Tá ótimo, professor. Porque assim, pelo que ele está fazendo aqui, ele não pode estar fazendo em oculto aí no computador, porque eu posso não saber mexer também nisso. Mas me parece que ele não está fazendo nada com o menino. Eita, me desculpe, então a internet que está fechando na tela do Matheus. Me desculpe. Porque pra mim, a internet está saindo e sai pela tela do Matheus. Tá bom, Então, gente, olha só. Professor, não vou atrapalhar mais a aula, não. Eu queria falar porque eu fico preocupada de prejudicar o rendimento dele, entendeu? Não, tá certo, perfeito. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Vamos lá, gente. Tem alguém com o microfone muito alto. Desliga aí o microfone de alguém aí que tá repetindo a minha voz. Melhorou. Olha só. Então, olha só. A partir disso, eu medindo a distância no meu mapinha lá, eu vou descobrir quantos centímetros dá. E eu vou multiplicar pela escala. Olha só, aqui no meu exemplo, deu 12 centímetros a distância de Manaus até Rio de Janeiro. Deu 12 centímetros. Então eu vou multiplicar, eu vou colocar
366 multiplicado vezes 12. A minha resposta vai dar 4.392 quilômetros, ok? Essa vai ser a minha resposta. Professor, Oi, pode falar. você cortou os 5 zeros que deu 366. Isso mesmo, eu cortei os 5 zeros, porque eu transformei centímetros para quilômetros, ok? Eu converti, porque para mim é muito mais fácil multiplicar 366 quilômetros do que multiplicar 36.600.000 centímetros. Professor, então sempre quando é 1 centímetro, sempre vai ser 366 quilômetros? Não. Olha só, cada mapa tem uma escala diferente. Ou seja, eu sempre vou ter que fazer, é mais indicado, converter, transformar centímetros para quilômetros. Ó, nesse exemplo meu aqui, ó, cadê meu mapa? Ó, nesse exemplo meu aqui, esse mapa do Brasil tem 50 milhões de centímetros. Se eu fosse converter para centímetros, ó, aqui eu tenho a minha regra. Ia ser o quê? De 500 quilômetros. Deu para entender? Cada mapa tem uma escala diferente. A única coisa que vai se manter vai ser os 5 zeros que eu vou cortar quando eu transformar de centímetros para quilômetro. Pode falar. Necessariamente tem que contar só os 5 zeros, ou menos ou mais? Não, olha só, você tem que cortar os zeros de acordo com as casas que você andar. Olha só, nessa tabelinha aqui eu vejo que centímetros está aqui, quilômetros está aqui. Para que eu possa andar de centímetros para quilômetros, olha quantas casas eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que eu vou cortar 5 zeros, entendeu? Porque eu andei 5 casas. Se eu transferir de centímetros para metros, eu vou andar 1, 2 casas. Eu vou cortar 2 zeros. Professor, se fosse de milímetro até quilômetro, nós íamos cortar 6 zeros? Se isso fosse de milímetros para quilômetros, eu iria cortar 6 zeros, porque eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, todo mundo evaporou em seguida por eu tenho que copiar os 5 primeiro, tá? Bora, gente. Alguma outra dúvida? Professor, Pode falar. Professor, quando tiver escrito naquele mapa, colocar 100 quilômetros, se é... eu não estou ouvindo o professor. Eu não estou escutando, vou estar muito baixinho. Você pode falar um pouquinho mais alto? Professor, então... Alô? 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 Alô, tá ouvindo? Sim. Gente, alguém caiu? Todo mundo caiu? Não. Tô te ouvindo. Tá, beleza então. Olha só, como eu falei com vocês, essa aula eu vou deixar gravada. Eu preciso andar para me dar sequência a outra aula. Essa aula vai ficar gravada. Caso vocês possuem alguma dúvida, vocês revejam a aula novamente. Caso vocês não consigam pegar durante a semana esse conteúdo, semana que vem eu volto novamente nele, tá bom?